Bom, meu caro, quando a gente pega um circuito assim, a gente tem que ver o que está impedindo a gente de calcular. No caso, o que está impedindo a gente de calcular é esses caras aqui. A gente não consegue associar diodo em série com resistor, nem diodo em paralelo com diodo de tipos diferentes. Então, nesses casos assim, a gente, se for usar TVNAND, a gente já tem uma ideia de que a gente vai ter que tirar uma dessas partes do circuito para conseguir calcular o TVNAND. Então eu vou me perguntar qual parte do circuito eu vou tirar para que, em eu tirando essa parte, eu consiga calcular alguma coisa. Então, no caso aqui, se a gente analisar bem, a gente vai ver que se a gente traçar esses dois pontos aqui, como sendo os dois pontos de referência para a gente tirar o circuito, né, da nossa carga, do nosso ponto de interesse, eu posso escolher ou a parte de cima ou a parte de baixo como ponto de interesse e tirar. No caso aqui eu vou escolher a parte de cima, então eu vou querer descobrir as grandezas aqui nessa parte de cima. Essa vai ser minha carga de TVNAND. Por isso eu vou tirá-la do circuito. E aí com o que sobrou eu consigo calcular tudo, para depois calcular o que a gente tem aqui no TVNAND. E aí na hora que a gente for integrar tudo, a gente ter mais variáveis para trabalhar. Então, beleza. O primeiro passo, então, uma vez que eu separei o circuito, eu quero saber qual é a tensão entre esses dois pontos. Bom, então a gente tem aqui 10 volts, 1,2 fica no diodo. Eu estou fazendo com o mouse, então não repara a letra. A gente tem aqui dois resistores em série, 3K, então fica 8,8 volts em cima de 3K. Então 8,8 dividido por 3.000 vai dar 2,93 miliamperes. Então vamos colocar aqui, só para a gente não esquecer, 2,93 miliamperes é a corrente ali. Só que o que eu quero saber mesmo, como eu quero chegar na tensão de TVNAND, né, que é a tensão entre esses dois pontos aqui, eu preciso saber da tensão só do R2. Então, se eu pegar 2,93, que é a corrente que passa aqui, multiplicar por 2K, eu acho a tensão ali, então vezes 2.000, a gente vai ter 5,87 volts em R2. Então, vamos marcar aqui para a gente não se perder, 5,87 volts aqui no R2. Legal. Essa corrente que a gente não precisa mais, beleza. Então, agora que eu sei a tensão no R2 e eu sei que eu tenho 1,2 no diodo, a tensão entre esses dois pontos vai acabar sendo a soma. Então, a gente vai pegar 5,87 mais 1,2, 7,07, a tensão de TVNAND que a gente tem ali. Então vamos escrever aqui tensão de TVNAND 7,07 volts. Legal? O próximo passo é a gente curto-circuitar as fontes de tensão, abrir as fontes de corrente. O diodo é considerado fonte de tensão quando polarizado diretamente, que é o caso aqui. Então curto-circuitamos. O 10 volts aqui também a gente vai curto-circuitar com terra, já que é uma fonte. E qual é a resistência então que nós temos entre esses dois pontos agora? Bom, se a gente repara bem, a gente vai ver que R2 e R3 estão em paralelo. Logo, a resistência TVNAND vai ser o paralelo de 1K e 2K, vai dar 667 ohms. 667 ohms. Legal. Então agora a gente já sabe que a tensão de TVNAND e a resistência de TVNAND, a gente já sabe os valores deles, então vamos colocar aqui eles por aqui, tensão de TVNAND aqui, deixa eu só pegar aqui para ficar melhor, tensão de TVNAND, resistência de TVNAND, legal, e os dois pontos que estão em abertos vão ser onde a gente vai encaixar o circuito aqui que a gente separou, que é o diodo de silício polarizado diretamente com o resistor de 2K. Então, vou fazer aqui silício e 2K. Agora sim, os valores que a gente calcular para o silício e 2K vão ser os valores reais que a gente vai poder jogar aqui no circuito. Então, a gente já pode calcular a corrente, sabendo que fica 0,7 no diodo de silício, então vai sobrar nos dois resistores 7,07 menos 0,7, 6,37 volts dividido pela resistência dos dois, 6.667, vai dar essa corrente aqui
de 2,38 miliamperes. Deixa eu anotar isso aqui que poderá ser útil. Miliamperes. E a tensão vai ser isso aqui vezes a resistência, 4,78 volts. Então, legal. Então, trazendo esses dados para cá, eu sei a corrente que está passando aqui e eu sei a tensão no resistor. Vamos ver se cabe aqui. Dá uma diminuída aqui. Legal. Bom, agora que eu tenho essas informações, eu consigo calcular o que eu tenho de real embaixo também. No silício fica 0,7, a gente já sabe. Então, a tensão real que eu tenho desse ponto até esse ponto não é mais a tensão de Thevenin, né? Porque a tensão de Thevenin a gente calcula sem parte do circuito. Agora, com o circuito completo, a tensão desse ponto para esse ponto vai ser da tensão de 2K mais de silício. Então, 4,78 mais 0,7, 5,48 volts que eu vou ter daqui até aqui, menos 1,2 que eu tenho no diodo, vai sobrar 4,28 aqui no resistor de 2K. Fazendo a lei de Ohm, dividindo por 2.000, nós vamos ter uma corrente de 2,14 miliamperes. 14 miliamperes. Então, somando as duas correntes, aqui vem de cima, aqui vem de baixo, a gente tem a corrente no R3. Então, 2,38 mais 2,14, nós temos 4,52 miliamperes vezes 1.000, 4,52 volts que a gente tem aqui no VO. E se a gente for olhar aqui no Proteus, eu montei o circuito e 4,53 volts dá exatamente isso. Eu substituí os diodos por fontes de tensão, já que o diodo, quando polarizado diretamente, ele pode ser substituído sem praticamente nenhum prejuízo no cálculo. Ok? Então, é isso aí. Deu certo. Espero que tenha ajudado aí. Valeu!